Nesse vídeo a gente vai ver como remover um elemento da nossa tabela hash, tá? Então, vamos continuar do vídeo anterior, né? Em que a gente aprendeu como recuperar elementos da nossa tabela hash, seja elemento individualmente ou vários elementos usando o nosso iterador, né? Nesse caso, a gente vai utilizar o comando del para remover um elemento, tá? E o comando del a gente precisa implementar o quê? O del item, né? O próprio PyCharm informa isso pra gente, tá? Então, recapitulando, o que é que nossa tabela hash tem? Nossa tabela hash a gente consegue inserir ou atualizar elementos, né? Lá com o set item. A gente consegue recuperar com get item elementos individuais ou utilizando o nosso iterador, né? Via lazy evaluating, a gente consegue recuperar diversos elementos de uma vez só, né? Vamos implementar o del item. Tá? Então, para implementar o del item, o que a gente vai fazer? Vai usar a função mágica del item, né? Claro. E o que é que a gente informa? A gente informa a chave. Qual é a chave que eu quero remover? Tá? Então, nesse caso aqui, ó, voltando para a nossa ilustração, eu informo a chave, eu quero remover o elemento idade. Eu informo a chave idade e todo esse bloquinho aqui será removido da nossa tabela hash, tá? Então, a gente informa a chave. Eita, já foi tudo aqui, né? Pelo Copilot, né? Mas tá certo aqui, ó. Primeiro, verifica se a chave realmente é possível fazer um hash dela, ou seja, ela é um hashable, né? Depois que verificou, que passou no teste. Se não gerou exceção, então a gente vai descobrir o respectivo índice para aquela chave. Descobriu qual é o índice, o que a gente vai fazer? Vamos percorrer todos os elementos que estão naquele índice, né? Se tiver algum que a chave é aquela que eu quero apagar, o que a gente faz? A gente remove, né, aquele elemento específico que a gente encontrou a chave, a gente remove ele da lista, ou seja, remove ele da tabela interna, tá? E como é que eu sei que elemento é esse? A gente sabe porque a gente está enumerando, né? Então, vamos supor que a gente quer remover nome e nome está lá no índice 3. Vamos supor que tem outros elementos no índice 3. A gente vai enumerar todos os elementos que estão no índice 3, né? E aí a gente recebe de volta o quê? O índice do elemento e o elemento propriamente dito, né? Então, a gente pergunta, olha, o elemento atual, a chave dele, é a chave que eu quero remover? Se for, eu vou remover lá no índice 3 o índice específico desse elemento que a chave é igual, né? E aí, se eu removi, eu vou decrementar. Do mesmo jeito que quando a gente inseria lá no set item, né? Ou seja, quando a gente atualiza, a gente não incrementa o tamanho da nossa tabela hash. Mas se a chave não existia e a gente passou aqui para essa parte que é inserir um novo elemento, então se a gente vai inserir, a gente incrementa o tamanho da nossa tabela hash. Se a gente vai remover, então decrementamos o tamanho da nossa tabela hash. Claro, se passou do for, veja que quando a gente encontrou a chave que a gente quer remover, a gente remove, a gente decrementa, o que a gente faz? A gente dá um return, ou seja, a gente sai da função del item. Caso passe do for e a função não seja encerrada, o que aconteceu? Aconteceu que a gente não encontrou ninguém com aquela chave que a gente queria apagar. Então a gente vai retornar um erro, né? Vai retornar uma exceção, né? Dizendo que a chave não foi encontrada, tá? Então, o próprio Copilot já implementou tudo aqui pra gente, né? Vamos testar? Eu vou rodar... O que a gente está fazendo? Eu vou rodar aquele programa anterior, né? Em que a gente inseriu vários elementos, recuperou alguns individualmente, diz quantos elementos tinha e depois recupera todos. Depois que a gente recuperou todos, a gente vai apagar. Apagamos o salário, tá? E o que a gente vai fazer? A gente vai novamente mostrar todos os elementos da nossa tabela hash. E aí, quando a gente for mostrar todos os elementos, claro que salário não é para estar, né? Uma vez que a gente apagou salário. Se tiver, é porque nosso código tem algum bug.
Vamos executar. Ficou uma bagunça aqui, né? Esses aqui é o que a gente recuperou individualmente. Depois a gente imprimiu a quantidade de elementos. Depois recuperou todos que tinham, né? Então, nacionalidade, salário, idade, profissão, nome, sexo. A gente apagou o salário. Salário estava depois de nacionalidade, né? Então, veja que temos nacionalidade, a gente pulou para a idade. E ao invés de ter 6 elementos, a gente tem apenas 5. Vou até botar aqui para imprimir de novo, né? Isso aqui. Quantidade de elementos. Então, a gente vai passar a ter 5 elementos, né? Então, funcionou, né? Claro que a gente poderia implementar outras funcionalidades para remover elemento. Mas aqui na nossa tabela hash, a gente vai ficar aqui com essa funcionalidade mais simples. Ainda falta a gente aprender como é que faz para redimensionar a nossa tabela interna. Porque, veja, a nossa tabela interna só tem capacidade de 5, né? A gente poderia simplesmente botar aqui 5.000, mas a gente iria desperdiçar muito a memória do computador. A gente poderia botar aqui 5 milhões, enfim. Cadê 5 milhões? Tá certo aqui? 3, aqui tá 50, né? 5 milhões. Né? Mas aí desperdiça muito a memória do computador. Então a ideia é que a gente tenha uma tabela interna com capacidade mais ou menos do que a gente realmente precisa, tá? E é isso que a gente vai aprender no próximo vídeo.